Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o professor Marcelino Andrade, estou ministrando o curso de Teoria de Circuitos Eletrônicos 1. Esta oitava aula que aborda elementos que armazenam energia, no caso indutores e capacitores. Nesta presente aula, nós vamos desenvolver as relações série e paralela desses dois componentes e abordar também o aspecto das condições iniciais de circuitos, aspectos fundamentais para a resolução das equações diferenciais com os componentes que armazenam energia. Vamos encontrar a relação série paralela para uma associação de capacitores. O que nós temos aqui? Nós temos, neste primeiro caso, um conjunto de capacitores que se encontram em paralelo e devemos encontrar um único capacitor que o representa e pode substituir todo este conjunto. Neste outro caso, nós temos um conjunto de capacitores em série e podemos encontrar um único capacitor que permite esta equivalência. Eu posso substituir por este único capacitor que temos o mesmo comportamento elétrico do conjunto de capacitores aí apresentados. O que nós temos aqui neste caso específico? Observe, temos aqui uma fonte de corrente e um conjunto de capacitores em paralelo. Esse conjunto de capacitores em paralelo, com N capacitores, deverá ser substituído por um único capacitor equivalente. Então, este é o nosso Cn. Aqui está o nosso C1. É o primeiro capacitor que está mais próximo aqui à nossa fonte de corrente independente. Aqui nós temos o nosso C2 e por aí vai, até chegar no Cn. O que nós sabemos mais desse circuito? Nós sabemos que temos aqui uma corrente I, esta é a corrente I desta fonte independente, ela chega aqui neste nó, onde estão conectados todos os capacitores. Então aqui é a corrente I. Aqui vai descer a corrente I1, aqui nós temos a corrente I2 e aqui nós temos até a corrente IN. Por ser uma relação em paralelo, nós sabemos que a tensão que se encontra em todos esses componentes é a mesma tensão, e no caso a tensão igual a V. Tirando a primeira equação, o que nós sabemos? Que o somatório das correntes no nó é igual a zero. Logo, menos I está chegando, mais I1 mais I2 até o valor de IN é igual a zero. Esta é a nossa primeira relação. E a nossa segunda relação, que nós também sabemos, é que o IN, a corrente em qualquer capacitor, tem um valor de CN dV dt. Sabemos que todos os capacitores possuem a mesma tensão. Substituindo os Is em todas as posições, nós teremos a seguinte equação. E já isolando o I, nós temos o I1. Quem é o I1? O I1 é igual a C1 dV dt. Quem é o I2? C2 dV dt. E esta relação vai até Cn dV dt, aonde este valor é igual a I, que é a nossa corrente da fonte independente. Colocando em evidência C1 mais C2 até Cn neste primeiro lado, o lado esquerdo dessa equação, nós encontramos esta relação. Ou ainda, que o somatório de I de N, variando de 1 até N maiúsculo, de Cn,
vezes dV dt é igual a I. Consequência disso, o nosso capacitor equivalente é igual ao somatório de N variando de 1 até N de Cn. E aí nós temos a relação de equivalência de capacitores em paralelo. Desenvolvendo agora para um circuito série de capacitores. O que nós temos aqui no nosso circuito série de capacitores? Iniciamos aqui com uma fonte de tensão com valor V. E nessa fonte de tensão nós temos conectado N capacitores. No arranjo, naturalmente aqui, em série. Aí nós temos aqui até o capacitor Cn, que é o nosso enésimo capacitor desta configuração. Então esse é o nosso Cn. Este é o nosso capacitor Cn. Este é o capacitor C1. E este é o capacitor C2. O C3 e C4 estão aí na sequência. O que nós sabemos? Sabemos que teremos uma corrente de saída, uma corrente I, que deverá passar por todos os capacitores e voltar para a fonte, naturalmente. Temos também, para esse circuito, um valor de tensão na fonte igual a V, e se distribui também em todos os componentes. Aqui nós temos V1, neste outro nós temos V2, até o nosso Vn, aqui mostrado. Assim, nós podemos observar que se forma naturalmente uma malha cuja corrente aqui é I. E fazendo e aplicando o somatório das tensões na malha igual a zero, nós teremos o seguinte: o nosso menos V mais V1 mais V2 até o valor de Vn será igual a zero. E temos também a relação da tensão no capacitor, onde a tensão no capacitor N é dado por 1 sobre Cn da integral do tempo inicial até o tempo atual da corrente que o atravessa, de tal, mais um valor de condição inicial. Feito isso, agora nós podemos substituir os valores de todas as tensões pela sua representação do componente capacitor. Onde nós teremos, por exemplo, V1 será igual a 1 sobre C1 da integral de T0 até T do I de tal mais V1 T0. Isso vai até o Cn. Lá no Cn eu tenho 1 sobre Cn da integral de T0 até T de I de tal mais Vn de T0 é igual a V. Colocando em evidência os valores dos Cs, dos capacitores, nós teremos 1 sobre C1 mais até o valor de 1 sobre Cn mais 1 sobre Cn da integral T0 até T de I de tal, mais o somatório de todas as condições iniciais, onde nós temos aqui n variando de 1 até n maiúsculo, de Vn de T0. O que nós podemos concluir? Que o nosso capacitor, aí no caso específico, o nosso 1 sobre Cs, que é o capacitor equivalente, vai ser igual ao somatório de n variando de 1 até n de 1 sobre
CN. E aí nós temos a relação de equivalência de capacitores posicionados em série no circuito. Nesse passo, vamos desenvolver raciocínio similar ao que foi feito para os capacitores na associação série paralela, mas no nosso caso agora nós vamos abordar os indutores. Então aqui nós temos um conjunto de indutores em série e precisamos de um indutor em série equivalente para simplificar o nosso circuito. Aqui nós temos um conjunto de indutores em paralelo e vamos encontrar um indutor que o represente, um indutor que simplifica esta relação. Neste primeiro caso, o que nós temos aqui mais? O que nós podemos explorar um pouco mais? Redesenhando aqui o nosso circuito e colocando aqui uma fonte de tensão cujo valor é igual a V, e os nossos indutores sendo apresentados aqui na sequência. Temos o primeiro indutor, o segundo indutor, e nesse desenvolvimento nós vamos até o indutor N, o último indutor desta associação série. O que nós sabemos mais aqui sobre os indutores? Nós sabemos o seguinte, que a corrente que passa desses indutores vai ser a mesma corrente, vai ser a corrente I. É uma corrente que vai passar em todos os indutores. E também temos a clareza que a tensão da fonte aqui, ela vai ser dividida nas tensões das fontes, ou melhor, nas tensões de todos os indutores, onde aqui nós temos o nosso indutor L1, o nosso indutor L2 e o nosso indutor Ln. Consequentemente, aqui teremos o V1, o V2 e o Vn. O que nós podemos aplicar? O somatório das tensões em uma malha é igual a zero. Aonde está a malha? A malha aqui está, com a corrente I. Assim, teremos que menos V mais V1 até o valor de Vn, até chegar no valor de Vn, será igual a zero. E também nós sabemos que a tensão no indutor, em qualquer deles, será dado por L, D, I, dt. Fazendo a substituição das nossas tensões pela expressão do indutor, vamos ter o seguinte, que o nosso V1 vai ser igual a L1 di dt. O nosso V2 vai ser L2 vezes di dt. E isso vai até o valor do Ln, dado por Ln di dt igual a V. Onde nós podemos deduzir que, colocando em evidência os valores dos indutores, teremos L1 mais L2 até o valor de Ln di dt é igual a V. Isso aqui nos dá, por consequência, o somatório de n variando de 1 até n de Ln di dt é igual a V. Assim tiramos que uma associação série de indutores nos dá como o indutor série equivalente é dado pelo somatório de n variando de 1 até n de Ln. Ou seja,
é o somatório de todos os indutores envolvidos. Desenvolvendo raciocínio agora para a nossa relação de indutores em paralelo, nós vamos ter o seguinte. Considere que nós temos agora aqui uma fonte de corrente. Uma fonte de corrente. E esta fonte de corrente está sendo aplicada em um conjunto de indutores que se encontram conectados em paralelo, até chegar no indutor Ln, que é o último indutor desta relação. E aqui está ele. Este é o nosso indutor Ln. Aqui nós temos o nosso indutor L1, o mais próximo aqui da nossa fonte. E aqui nós temos o indutor L2. Que relação nós podemos tirar daqui? Podemos tirar o seguinte. Nós sabemos que a corrente que passa nesse indutor é uma corrente I. Na verdade, a corrente da fonte é a corrente I. Consequência disso é que nós vamos ter neste nó chegando a corrente I. E essa corrente I vai se dividir aqui em I1, aqui em I2, até em IN. Outro elemento importante que nós sabemos dessa relação paralela é que nós temos uma tensão aqui nessa fonte de corrente V, que é a mesma tensão que se encontra em todos os indutores desse circuito. Então aqui nós vamos ter uma tensão V, aqui também nós vamos ter uma tensão V, e no enésimo indutor essa tensão também será V. Feito isso, podemos aplicar, neste caso aí, que o somatório das correntes do nó é igual a zero. E nós temos um nó aqui nessa região. Consequência, corrente que chega é o nosso menos I, mais I1, mais I2, até o valor IN. IN é igual a zero. E qual o valor da corrente no indutor? IN, a corrente no indutor, é dada por 1 sobre Ln da integral de t0, tempo inicial, até o tempo presente, do valor da tensão, e passa por ele, d tal, mais uma condição inicial, que é o nosso IN de T0. Substituindo as nossas correntes na expressão, nós vamos ter o seguinte. Para o primeiro componente, teremos 1 sobre L1 da integral de T0 até T, de V, todos possuem a mesma tensão, Vd tal, mais I1 de T0. Então, este é o primeiro componente. Isso vai até o enésimo componente. Aí nós temos 1 sobre Ln da integral de T0 até T. O nosso V de tal, mais I de N de T0 é igual a I. Colocando em evidência o nosso indutor, nós teremos 1 sobre L1 mais até o valor de 1 sobre Ln da integral de T0 até T V de tal, mais o somatório de N variando de 1 até N de I de N T0 é igual a o valor da corrente. Daqui, nós podemos dizer que esta associação é a nossa associação dos indutores
em paralelo, aonde nós podemos tirar naturalmente que 1 sobre LP vai ser dado pelo somatório de N variando de 1 até Nzão, N maiúsculo, de 1 sobre Ln. E aí está a associação de indutores em paralelo. Vamos desenvolver esses dois exemplos. Exemplos simples de entrada, só para que a gente possa fixar um pouquinho melhor os conhecimentos adquiridos anteriormente. Neste primeiro caso, no exemplo aí à nossa esquerda, o objetivo é encontre o capacitor equivalente a esta representação, e o valor da tensão V0. Olhando esta representação, eu creio que fica claro que nós temos aqui dois blocos, um capacitor aqui em série com dois capacitores que se encontram em paralelo. Então precisamos fazer esta relação aqui apresentada. E depois encontrar o valor das tensões. Como fazer? Vamos fazer. O nosso capacitor equivalente é dado por C1. Lembrando, capacitores que se encontram em paralelo, nós utilizamos a mesma relação matemática para resistores que se encontram em série. Logo nós somamos. Capacitores que se encontram em série é a mesma relação para resistores que se encontram em paralelo. Logo fazemos, caso sejam dois, a soma dividido pelo produto. Produto pela soma, na verdade. Então, aqui vamos ter C1, que está em série com esses dois componentes. Então, aproveitando a expressão lá que nós utilizamos para o resistor, é como se eles tivessem a mesma operação paralela ali aplicado. E aqui nós vamos utilizar para o C2 e o C3 a relação de soma. Consequência disso, é como se nós tivéssemos aqui o C1 vale 2, todos eles valem 2. Logo, teremos 2, aproveitando o operador paralelo lá dos resistores, 2 mais 2. Naturalmente, tudo isso aqui vai estar no resultado em milifarads. Assim, nós temos que a relação equivalente vai ser 2 com o operador paralelo dos resistores aqui aproveitando, mas sabemos que aqui nós estamos fazendo uma associação série de capacitores. O de 2, que é o C1, e o de 4, que é a resultante de C3 e C2. Isso vai nos dar, obviamente está em milifarads, isso vai nos dar C equivalente é igual a 2 vezes 4 sobre 2 mais 4, que por sua vez vezes 10 é menos 3, que por sua vez implica que CE vai ser igual a 8 sobre 6, que é igual a 4 sobre 3 milifarads. Então, aqui nós temos a resultante da associação apresentada no circuito entre capacitores, sendo dois em paralelo, que depois performam em série com o terceiro. E qual o valor da tensão da fonte ali? Se a gente olhar esse circuito, nós temos o quê? Que V2 tem a mesma tensão de V3, e tem um valor de 20 volts. Então aqui nós temos 20 volts. E o V1 tem um valor de 10 volts.
Aqui nós temos um valor de 10 volts. Logo, o valor da tensão V0, Vs, né? Vs de 0 será igual, colocando, repetindo aqui, ó, nós temos que o nosso V1 de 0 é igual a 10 volts e temos que o nosso V2 é igual a V2 de 0 é igual a V3 de 0, que é igual a 20 volts. Somando os dois, nós temos Vs. Logo, Vs de 0 é igual a V1 mais V2. Ou poderia ser V1 mais V3, já que esses dois componentes possuem a mesma tensão. Isso vai implicar que o nosso Vs de 0 é igual a 10 mais 20. Ou seja, Vs de 0 é igual a 30 volts. E esta é a tensão no tempo zero da nossa fonte que nós retiramos a partir das tensões no capacitores. O outro, aqui presente, o que nós temos? Temos aqui um componente, no caso um indutor, que se encontra em série com dois indutores em paralelo e depois em série com mais um indutor. Então nós temos três indutores, estão aqui. Na verdade, três configurações. Este, que é o nosso indutor inicial, mais esse conjunto, e depois temos este outro aqui associado. O que nós devemos fazer? No caso específico, os indutores eles utilizam a mesma regra das resistências. Assim, teremos 2, que é este primeiro, mais esses aqui que estão em paralelo, que no caso seria 5 em paralelo com 20. E depois nós temos mais 3. Tudo isso em millihenries. Assim tiramos que o nosso LE vai ser igual a 2 mais 3, 5, mais 5 vezes 20, dividido por 25. Tudo isso aqui em millihenries. Podemos naturalmente dividir este com esse que dá 5, este com este dá 4. Assim, o resultado aqui esperado será nada mais, nada menos do que LE 5 mais 4 millihenries. O nosso valor de indutância equivalente é 9 millihenries. Exemplos bem simples para que vocês possam assimilar as associações apresentadas anteriormente. Explorando agora a questão das condições iniciais. Quais são as condições iniciais de tensão no capacitor e de corrente no indutor para um determinado circuito? A resposta a essa questão é importantíssima, já que nós vamos trabalhar com equações integro-diferenciais e nós sabemos que as condições iniciais de uma equação diferencial ela é determinante para que a gente tenha uma solução única. Então, vamos buscar essas condições iniciais para, em um segundo momento, montar equações diferenciais e, através dessas condições de contorno, estabelecer o resultado esperado para esse circuito. Para encontrar essas condições iniciais, nós temos dois passos fundamentais que são explorados aqui. O primeiro passo corresponde a encontrar os valores das tensões no capacitor e das correntes no indutor no tempo t0- ou exatamente antes do início dos tempos de consideração operacional do seu circuito. Então, assim, todo o passado desse nosso componente ele vai ser armazenado nessa condição inicial, no tempo t0-. E nós sabemos que a tensão num capacitor
ela não muda instantaneamente. Logo, o valor da tensão no capacitor no tempo t0 vai ser igual ao do tempo t0-. Assim como a corrente no indutor não muda de forma instantânea. Assim, a corrente no indutor no tempo t0 é igual à corrente no indutor no tempo t0-. Exemplificando melhor a nossa análise nesses dois passos, nós temos o seguinte. Primeiro passo, nós temos que fazer uma análise do circuito, na análise do circuito no tempo t igual menor que t0. Ou seja, o que acontecia antes? E eu quero especificamente saber o valor das tensões nos capacitores, caso seja mais de um, e nos indutores, a corrente para o tempo t0-. Então, o que aconteceu no tempo t0-, no tempo t menor que t0? Nós sabemos que, neste período, nós vamos encontrar um valor de Vc no tempo t0-, que vai ser igual ao valor de Vc no tempo t0. Também sabemos que podemos encontrar um valor no indutor no tempo t0-, podemos encontrar um valor da corrente no indutor no tempo t0-, que é igual à corrente no indutor no tempo t0. Então, temos que analisar o circuito no tempo t menor que t0 para encontrar os valores das tensões e das correntes dos indutores e capacitores. Então, vamos exemplificar melhor este passo. O que nós temos aqui? Considere que no t igual a menos infinito, no início, na origem, o nosso capacitor, neste tempo, ele estava descarregado. Ou seja, ele não tinha nada armazenado nesse capacitor. Consequência disso, nós temos o seguinte. Vamos colocar da seguinte forma. Considere que no t igual a menos infinito, o nosso capacitor, Vc de menos infinito, o valor dele era zero. Se a gente conecta uma fonte com valor específico Vc a esse capacitor nessas condições, o que nós vamos ter nesse t de menos infinito? Aqui eu tenho um valor Vc, aqui eu tenho um valor Vs, esse é o valor da fonte. Este é o valor da fonte que está conectada ao nosso capacitor. Aqui é o nosso Vc igual a zero. Se a gente conecta um capacitor descarregado a uma fonte nessas condições, naturalmente vai surgir uma corrente nesse capacitor. Essa corrente vai pendurar até que tenhamos uma ausência de diferença de potencial, onde o capacitor se carrega e passa a ter a mesma tensão da fonte. Então, se a gente considerar um segundo tempo, agora um tempo igual a t0-, onde nós temos o seguinte: qual vai ser o valor do nosso capacitor em t de 0-? Nessas condições, ele veio de menos infinito e chegou em t de 0-, tempo suficiente para o capacitor carregar, logo o valor desse capacitor vai ser a própria tensão da fonte. E nós vamos ter a seguinte representação. Teremos a nossa fonte conectada ao nosso capacitor. Porém, esse capacitor ele carregou, porque ocorreu tempo suficiente para que isso se estabeleça
E a tensão desse capacitor agora é igual ao próprio Vs. Ao carregar, o valor do capacitor assume um valor constante. Consequência disso é que a corrente nesse capacitor, que é dada por C dV dt, sendo o nosso V constante, isso aqui vai para zero e, consequentemente, a nossa corrente nesse circuito assume o valor de zero. Assim, nós temos a corrente que está circulando aqui, IC igual a zero. Qual a outra interpretação que nós podemos dar a esse cenário? Podemos dar a seguinte interpretação. É como se fosse um capacitor que está conectado, na verdade, uma fonte, né, que está conectado a um circuito aberto. Porque nessas condições aí apresentadas, a tensão aqui, neste ponto, é igual a Vs, que é a mesma tensão que nós temos nesse ponto. Vs é naturalmente a tensão dessa fonte, é a tensão da fonte. Tensão da fonte. Aqui nós temos a tensão aqui especificamente e a corrente que circula aqui, por estar com o circuito aberto, I é igual a zero. Resumindo, o capacitor estando carregado no circuito e não tendo variação de tensão em seus terminais, ele se comporta como um circuito aberto. A corrente é nula sobre ele. Se a gente for fazer o análogo aqui, considere agora um indutor. Nós temos aqui T igual a menos infinito. E nós temos que a corrente do indutor em menos infinito é igual a zero. Então nós pegamos aqui e conectamos uma fonte de corrente a um indutor. E nesta conexão nós temos o que? Aqui uma corrente IS. E a corrente no indutor aqui presente é igual a zero. Logo, a corrente nesse circuito como todo está igual a zero em t de menos infinito. Ou seja, para esse indutor aí em questão. Porém, aqui está o nosso indutor. Porém, se a gente assume agora t igual a t0 menos, ou seja, um tempo antes do t0, nós temos a condição. O nosso indutor agora estará carregado. Então, em t de 0 menos, ele vai passar a corrente IS, já que ele vai estar carregado dentro desse processo. Como representação, nós temos que este circuito aí presente, ele terá a seguinte conjuntura: uma fonte de corrente conectado a um indutor. Porém, aqui nós temos IS, carregado esse indutor, nós vamos ter uma corrente. E essa corrente aqui vai ser o valor de IS, ou seja, o valor da corrente no indutor vai ser igual ao valor da corrente na fonte. E isso naturalmente vai gerar um valor de tensão. E qual o valor de tensão que nós vamos ter aqui? Podemos calcular da seguinte forma: se a corrente no indutor é uma constante, nós sabemos o quê? Que a tensão no indutor é dada por L di dt. Se o nosso I é uma constante, consequentemente,
isso aqui vai para zero e a tensão será igual a zero. O que nós temos aí então? Nós temos o seguinte, que um modelo para essa representação é como se nós tivéssemos aqui o nossa fonte de corrente com o valor IS e nós substituímos o nosso indutor por um curto-circuito, já que ele está carregado. Um curto-circuito e a corrente que vai passar nesse indutor vai ser exatamente a corrente do braço ali apresentado. Então, no resumo aqui que eu coloco o nosso capacitor carregado, ele funciona como um circuito aberto e a corrente que passa por ele é zero. O nosso indutor carregado, ele funciona como um curto-circuito e com uma corrente associada a ele. Uma vez que a gente realizou esse entendimento, nós encontramos os valores de Vc, que é a tensão no capacitor, no tempo t de 0 menos, e encontramos o valor de L, que é a corrente no indutor, no tempo de t0 menos. Nós já sabemos e analisamos isso nesse capítulo, fazendo a seguinte condição agora. Vamos fazer a análise do nosso circuito. Analise o circuito, ou análise do circuito em t igual a t0. O que nós temos aqui? Nós não encontramos o valor de Vc de t de 0 menos. Então, o Vc de t0 vai ser igual a Vc de t de 0 menos. E o nosso IL de t0 vai ser igual a IL de t0 menos, porque a tensão no capacitor ela não muda instantaneamente, assim como a corrente no indutor também não muda. Vamos analisar este exemplo. O que nós temos aqui neste exemplo em questão? O objetivo é determinar os valores da tensão no capacitor e da corrente no indutor no tempo t igual a zero. Então, qual é o valor da tensão no capacitor e da corrente do indutor em t igual a zero? Primeiro passo, como é que é esse circuito? Como é que é esse circuito em t menor que zero? Qual a forma que ele tem em t menor que zero? Vamos desenhá-lo. Em t menor que zero, esse circuito tem o seguinte jeitão. Obviamente tem essa resistência aí. Observe este componente novo. Ele está indicando que em t0 ele abriu. Logo, em t menor que zero, ele era um curto-circuito. Essa chave se encontrava em curto-circuito em t menor que zero. Aqui nós temos ainda mais o nosso capacitor, aqui presente, que se encontra novamente a fonte. E por fim, temos ainda mais um resistor e o nosso indutor. O objetivo desse problema, como foi ali apresentado, é determine o valor do capacitor, o Vc. Aqui vai ser o Vc de 0 menos. Determine o valor de Vc e determine o valor de IL. Se você determinar o valor de Vc de 0 menos e IL de 0 menos, você vai saber o valor de Vc de 0 e IL de 0.
Complementando mais aqui os demais valores, nós temos aqui 2 ohms, 3 ohms aqui, meio Faraday e 1 Henry. O que nós podemos dizer para esse circuito? Nós podemos dizer o seguinte, que em t de 0 menos, que é se aproximando pela esquerda do momento de abertura dessa chave, que ela foi aberta em t de 0, nós já temos um circuito que foi conectado em menos infinito com os componentes descarregados, e eles agora já estão carregados e estão em regime. A nossa tensão no capacitor é constante, a nossa corrente no indutor é constante. Consequentemente, nós podemos substituir o nosso capacitor por um circuito aberto e o nosso indutor por um curto-circuito. E aí esse circuito aí, como todo, ele passa a ter o seguinte jeitão. Aqui, por exemplo, é o nosso capacitor. Passa a ser um circuito aberto, não passa corrente sobre ele. Ele está carregado. Aqui nós temos o outro resistor. E nesse ponto aqui, nós vamos colocar o nosso indutor. O que nós sabemos? Sabemos que o nosso capacitor, ao estar carregado, ele se comporta como um circuito aberto. E o nosso indutor, ao estar carregado, ele se comporta como um curto-circuito. O objetivo desse problema é encontrar o valor de tensão. Se a gente encontrar o valor de tensão de 0 menos aqui, e também determinar o valor da corrente IL de 0 menos, nós encontramos os valores que precisamos para esse circuito, já que não muda instantaneamente. E como fazer isso? Agora está diretamente conectado aos conhecimentos que nós já sabemos anteriormente. Para encontrar o valor da nossa tensão, aqui eu tenho uma resistência. Observem que o valor de tensão neste componente, essa tensão é exatamente o VC de 0 menos. Assim nós podemos identificar que temos um divisor de tensão aí, aonde o nosso VC de 0 menos, que é igual ao valor da tensão nesse resistor de 3 ohms, é dado por 3 dividido por 3 mais 2 vezes o valor da tensão da fonte, que tem o valor de 10. Assim, ficamos com vezes 10, o que implica em 3 sobre 5 vezes 10, logo a tensão VC de 0 menos é igual a 6 volts. Fazendo para nossa corrente no indutor, a corrente do indutor aí nós temos nada mais, nada menos do que o valor da tensão de 10 volts dividido por duas resistências em série, 2 mais 3, que vai ser 10 dividido por 5. Aí implica que o nosso IL de 0 menos é igual a 2 amperes. Por fim, os resultados desejados são VC, que é a tensão no capacitor de 0, no tempo 0, é igual ao VC de 0 menos, já que a tensão no capacitor não muda instantaneamente, dada por 6 volts. E IL de 0 é igual a IL de 0 menos, que é igual a 2 amperes, porque a corrente no indutor não muda instantaneamente. E assim nós temos as condições iniciais para que em um segundo momento, ao buscar resolver este problema, que vai ser por meio da solução de uma equação diferencial, possamos, de fato, encontrar a solução desejada.